Eu sou Gabriele Everton e eu vou falar um pouco sobre o processo de independência da América Espanhola. No início do século XIX, muitos países conquistaram e buscaram por sua independência. Eles tinham uma certa influência da independência dos Estados Unidos, que ocorreu no século XVIII. E eles também tinham muita influência dos pensamentos iluministas, que foi um movimento que aconteceu no século XVIII, no século anterior. E a Espanha fez parte desses muitos países que buscavam a independência. Na época do poder absolutista, teve uma crise. E com essa crise, a população viu uma brecha de conseguir a independência do país. Em 1807, através de um projeto de expansão, Napoleão Bonaparte consegue conquistar a Espanha e a América Espanhola. Ele consegue tirar o rei Fernando VII do poder e colocar o seu irmão José Bonaparte para governar. Com isso, a Espanha estava, de certa forma, nas mãos da França. França, que era o país em que o Napoleão Bonaparte governava. Em 1814, Napoleão Bonaparte foi derrotado e foi criado o Tratado de Viena. Também foi criado um tratado de Santa Aliança. Essa Santa Aliança era formada por países que queriam trazer de volta a monarquia absolutista. E eles conseguiram trazer de volta para o poder o rei Fernando VII. Em meio a todo esse processo de independência, existiam dois grupos de pessoas, dois grupos da elite, que eram os crioulos e os chapetones. Eles eram de suma importância, eles tinham um papel muito importante na sociedade e eles dois buscavam por objetivos diferentes. Os chapetones, por sua vez, eram espanhóis que tinham poder supremo. Eles lutavam a favor da continuação da colonização, enquanto os crioulos, que eram descendentes de espanhóis e que tinham nascido na América, lutavam pela emancipação da América e pela independência das colônias. Com isso, teve uma grande divergência entre esses dois grupos da elite. É importante ressaltar que a elite teve um papel muito importante na independência, eles participaram muito, mas eles tinham segundas intenções. Teve um processo chamado Independência do Haiti, que foi a independência do Haiti, que ela foi conduzida por cerca de 450 mil escravos. E eles conseguiram a independência do Haiti e fazendo assim com que o poder do Haiti ficasse na mão do povo. E os espanhóis, a elite espanhola, tinha muito medo que isso acontecesse também na Espanha. Então, eles participavam do processo de independência, eles eram a favor do processo de independência, mas eles tinham segundas intenções, eles tinham a intenção de ficar no poder. Eles não queriam que o poder fosse voltado para a mão do povo. Nesse cenário, começaram a aparecer generais para conduzir o processo de independência, como, por exemplo, o general San Martín, que conseguiu a independência da Argentina, o Antônio Sucre, que conseguiu a independência da Bolívia, do Equador e da Colômbia, e um nome super importante que é o Simão Bolívar, Simão Bolivar, desculpa, que ele foi de grande importância para a independência da Espanha. Então tudo aconteceu, eles conseguiram a independência e em 1815 o Simão Bolivar assinou a Carta da Jamaica. Essa carta tinha a intenção de fazer uma confederação com todos os países que já tinham conquistado sua independência. Ele queria que todos fossem irmãos e assim formassem uma confederação que um ia ajudar o outro. Mas isso não deu muito certo por conta dos caudilistas. Os caudilistas eram militares e eles tinham um grande poder local. E eles tinham uma grande influência nas suas regiões. E os caudilistas, eles não tinham nenhum interesse nacional, eles não tinham interesse nacionais, eles só pensavam neles, eles só ligavam pro poder deles, eles estavam no poder, então tava tudo bem. Então, com isso,
a coisa nacional, a junção de países não foi muito reforçada para o povo. Eles estavam mais focados nos caudilistas, que eram os seus superiores locais.